Olá, o meu coração ferve com um nobre tema, enquanto recito meus versos ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Salmo 45, versículo 1. Embalado por este versículo, eu quero neste momento falar a você sobre derrotas e vitórias de um rei segundo o coração de Deus. Estarei falando com você a respeito do rei Davi, a trajetória desse rei que viveu momentos memoráveis na história do povo de Israel. Portanto, eu quero convidar a você para ficar comigo, porque neste momento eu vou te revelar grandes proezas e também momentos adversos na vida deste rei, que é considerado um rei segundo o coração de Deus. Fica comigo. Ok, então, pessoal. Davi, o lendário rei de Israel, ele teve diversas vitórias e derrotas notáveis registradas na Bíblia Sagrada. Alguma das suas maiores vitórias foi derrotar o gigante Golias quando este era ainda apenas um pastor de ovelhas e era um jovem, ainda bem matuto mesmo. E não tinha Davi o privilégio de estar entre um lugar de honra na sua família. Desde a sua meninice, Davi já era rejeitado pela sua família. E o motivo pelo qual ele era rejeitado pela sua família é que, segundo alguns escritores sagrados, Davi era ruivo. E os judeus acreditavam que Adão também era ruivo. E por Adão veio a maldição sobre toda a raça humana. E por esse motivo, quando nascia um garoto ruivo ali em Israel, as pessoas já olhavam aquele garoto com um ar de desprezo. E por ser Davi ruivo, ele, por certo, era desprezado pela sua família, ele era desprezado pelos seus irmãos. Por isso atribuíam a Davi uma tarefa que seria um pouco estranha, né? Enquanto ele era um menino ainda, tinha que tomar conta de ovelhas no meio de animais ferozes, a ponto de Davi mencionar que um certo dia um urso tentou atacar as ovelhas e ele matou o urso. Outra ocasião ele disse que lutou contra um leão que estava ali tentando contra as ovelhas de seu pai. Então, por esse motivo, a gente entende que Davi sofria uma certa rejeição no seio familiar. Alguns acreditam que é por causa do seu nascimento, sugerindo que Davi possivelmente fosse nascido de um adultério. Mas não encontramos na Bíblia nenhum embasamento que possa justificar isso, a não ser algum versículo esporádico. Portanto, eu prefiro ficar com a narrativa de que, pelo fato dele ser ruivo, ele era por certo rejeitado, principalmente pela sua família. Apesar das vitórias e das adversidades, Davi ele frequentemente lembrado como um dos maiores líderes da história de Israel. E hoje eu quero listar para você algumas vitórias, também algumas derrotas deste rei segundo o coração de Deus. Lembrando que Davi não alcançou esse título, essa menção de ser segundo o coração de Deus à toa. E eu quero que você fique comigo nesse vídeo, que eu quero te revelar até o final desse vídeo uma das razões pelo fato de Davi ter sido chamado por Deus de homem segundo o meu coração. Ok, meus queridos? Então vamos lá. Entre as suas derrotas está o fato de ele ter cometido um adultério com Batseba. A Bíblia diz que era uma época em que os reis saíam à guerra e Davi estava passeando sobre a sacada do seu palácio. Isso era uma situação imprópria para um rei, ele deveria estar no campo de batalha junto com as suas tropas. E ele estava passeando pelo palácio, quando de repente ele avista uma jovem se banhando, e ele sentiu atração por aquela jovem, ele manda chamá-la e comete adultério com aquela jovem. Mais tarde, para encobrir o seu pecado, amados, Davi fez de tudo. Ele tentou fazer com que o marido dessa mulher, que era soldado lá nas suas tropas, estivesse com ela algumas noites, para que ele
se safasse da possibilidade de ser o pai da criança da qual ela estava grávida. Mas sem sucesso, amados. Urias era um homem bem leal e disse que jamais ficaria dentro da sua casa no conforto do seu lar, sabendo que as tropas de Israel estavam ali no relento, enfrentando o inimigo. E Davi, irmãos, ficou apavorado. E não tendo Davi mais como encobrir aquele erro, ele trama a morte daquele homem. Ele escreve uma carta e pede para que Urias entregue a Joabe, que era um dos seus sobrinhos, sobrinho de Davi, e chefe do seu exército. E aí pede para que Joabe coloque Urias bem na frente do pelotão, porque seria um local estratégico onde ele poderia ser morto com mais facilidade. E é isso que acontece, amados. Urias é morto. Davi aparentemente tem a sua situação sob controle, mas nada está encoberto aos olhos de Deus, amados. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem haveremos de tratar. E Deus envia o profeta Natã até Davi, narrando uma historinha de um homem que tinha de um homem rico que tinha várias ovelhas, que tinha uma vida confortável, enquanto que o seu vizinho tinha apenas uma cabrinha que era para o sustento da sua família. E aquele homem, quando chega o viajante na casa dele, simbolizando a tentação de Davi, nesse viajante que tenta todo mundo, e aí aquele homem vai e mata a única cabra que aquele homem tinha para alimentar o seu viajante ali, a sua tentação. Amados, isso é uma coisa imperdoável. Davi ficou irado com a situação. Ele disse para Davi: o que deve ser feito a este homem? E Davi, amados, logo automaticamente, com aquele senso de justiça que o rei Davi tinha, Davi diz assim: não, esse homem é digno de morte, esse homem tem que ser morto. Natã disse assim: este homem é você, Davi. Você é este homem que tentou alimentar, que foi alimentar a sua tentação, usufruindo ali da esposa do seu próximo. E Davi, amados irmãos, ele não procurou nenhum tipo de desculpa, ao contrário do rei Saul, que vivia dando desculpa. Quando ele era acusado de alguma coisa, ele logo dava uma desculpa. Davi não. Davi automaticamente, na mesma hora, caiu no seu juízo perfeito e disse: olha, eu pequei contra o Senhor. E Natã disse para ele assim: olha, e o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas a espada nunca sairá da sua casa. Irmãos, Davi enfrentou consequências gravíssimas do seu pecado. Então ele, para tentar encobrir o seu adultério, ele trama a morte de Urias. Coisa muito triste. Está no livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo 18. Davi experimentou consequências familiares dolorosas, incluindo a morte do seu filho Aminon, após este atentar contra a sua meia-irmã Tamar, a outra filha de Davi. Que coisa triste, amados. Aminon era um dos filhos de Davi, e diz a Bíblia que certa feita ele sentiu uma grande paixão por a sua meia-irmã, que era Tamar. O certo, ele deveria ter ido até o rei e falado com Davi. E certamente, amados, Davi concederia ela como esposa de Aminon, mas ele fez da forma totalmente o contrário. Ele disse para que ela fosse cozinhar para ele um cozido porque estava doente, e na verdade ele ali atacou a sua meia-irmã. E ela tentou argumentar com ele, mas sem sucesso. Quando Abisalão, que era irmão de Tamar, irmão de Aminon também, fica sabendo, ele não perdoa o seu irmão, ele trama ali a morte de Aminon e mata Aminon. Então, consequências dolorosas para Davi, irmão. Davi chorou muito. Davi, teve ali a espada frequentando a sua casa durante toda a sua vida. Um rei que viveu, irmãos, com a sua família em situações lastimáveis. E confrontos, irmãos, experimentou esse tipo de situação. Ele teve também, amados, que enfrentar revoltas internas, inclusive a revolta de Abisalão. Desculpa. Abisalão, irmão, seu filho, que se revoltou contra Davi,
e usurpou o reino. Davi teve que fugir de Israel, uma situação vergonhosa. E quando Davi caminhava, ele era apedrejado pelas ruas, as pessoas cuspiam. Os inimigos de Davi batiam palmas, cuspiam, amaldiçoavam o rei. Numa dessas ocasiões, um dos seus soldados queria cortar a cabeça de um dos homens que estavam amaldiçoando o rei, jogando pedras. Davi disse assim: não, eu estou sendo humilhado pelo próprio Deus. E quando ele quiser me exaltar, aí sim eu vou retornar. Mas um momento é de abatimento para a minha vida. Eu tenho que passar por este caminho. Irmãos, uma das coisas que eu sinto maravilhado com a história deste rei é que Davi sabia o momento que ele estava sendo açoitado por Deus. Davi conhecia a forma como Deus o açoitava. Por isso, Davi, em momento nenhum, você vai ver Davi amaldiçoando aquele momento. Você não vai ver Davi, em momento nenhum, praguejando a Deus pela situação que estava vivendo. Ele aceitava tanto as suas vitórias como as suas derrotas, como se fosse algo que estava debaixo do controle de Deus. Não à toa, ele era chamado segundo o coração de Deus. Não é à toa, amados. Irmãos, Davi, um exemplo de liderança, um homem que tinha uma fé inabalável, exemplo para nós em diversas situações. Mas como pai, amado, seria um péssimo exemplo, porque Davi, ele não soube olhar nos olhos dos seus filhos. Se Davi tivesse olhado nos olhos de seus filhos, ele poderia ter evitado uma série de problemas. Mas a Bíblia diz que Davi, amados irmãos, ele era um pai distante. Davi era um pai distante dos seus filhos. Não é à toa que Absalão ficou tentando falar com Davi durante 2 anos. Olha, você vê, o filho tentar falar com o pai e ficar 2 anos tentando uma audiência com seu pai. Salomão, quando nasceu, não foi criado na presença de Davi, ele foi criado por Natã. Recebe o nome de Jedidias, o amado do Senhor. Mas Davi, amados, ele não teve os seus filhos ali próximos aos seus olhos. E por isso também colheu resultados catastróficos, pelo fato dele não olhar nos olhos dos seus filhos. Isso para nós é um grande exemplo, amados. Nós devemos olhar nos olhos dos nossos filhos. Nós devemos conhecer os amigos dos nossos filhos. Nós devemos saber os passos que os nossos filhos estão dando, para que nós não colhamos resultados como Davi colheu no seio da sua família. Amargos resultados. Então, amados, ele enfrentou essa rebelião contra Absalão, e Absalão foi morto depois pelo seu sobrinho Joabe, e que isso cortou também muito o coração de Davi. Davi foi um pai amargurado, irmãos, com tantos problemas familiares que ele teve. O único filho que trouxe alegria ao coração de Davi foi Salomão, mas os demais só trouxeram para ele tristeza e sofrimento. Mas entre as suas vitórias, amados, eu destaco uma coisa interessantíssima. Além da sua vitória contra Golias, que foi algo tremendo, quando Davi ainda era um jovem desacreditado. Davi era um jovem que era rejeitado pela sua família, como nós falamos há pouco. E vivia lá nos campos, tomando conta das ovelhas, tocando a sua harpa, entoando louvores a Deus, talvez praticando, com a sua funda ali, porque foi a arma que ele usou para matar Golias. E Deus, amados, trama toda aquela situação para que Davi fosse ter aquele confronto com Golias. E no momento que Davi vence Golias, Davi é promovido ali, é levado até o castelo do rei, e começa a ser ali uma pessoa leal ao rei Saul. Sendo que Saul, amados, era atormentado por um espírito maligno, e somente através do tocar da harpa de Davi é que aquele espírito deixava. Ele trama contra a vida de Davi, Davi tem que fugir daquele lugar. Após Davi ser ungido a rei, através
do profeta e na presença dos seus irmãos que não tinham Davi em grande estima. E o profeta Samuel unge a Davi ali, mas Davi teve que esperar um longo tempo para ser consagrado a rei. Aliás, consagrado ele foi, ungido, né? Ele teve que esperar um longo tempo para assumir o trono, porque não dependia simplesmente dele ir lá e dizer, ó, eu acabei de ser consagrado ali, eu fui ungido a rei, e agora eu quero o trono. Não, amados, tinha um rei no trono, e esse rei não ia abrir mão desse trono fácil. Ainda mais que esse rei estava desviado dos caminhos do Senhor. E Davi, irmãos, não assumiu o trono assim logo depois que Saul morreu. O trono foi assumido por Isbosete, o filho de Saul. Davi teve que esperar mais 2 anos. Então, meus queridos, eu aprendo lições maravilhosas com Davi. Isso tendo que fugir ali, sendo perseguido de morte por Saul, se juntou a homens que eram amargurados de espírito, homens que, como Davi, eram rejeitados da sociedade. Mas Davi os chama de valentes, de homens leais. E esses homens se aliam com Davi e formam um exército. E juntos, né, irmãos, eles vão para uma revolução em Israel até que Davi toma posse como rei. Coisa tremenda, amados. Maravilhosa a história de Davi e seus valentes. Então, como uma das vitórias, amados, depois que Davi mata o gigante Golias, quando ele se torna rei, ele expandiu, ele unificou as tribos de Israel e tornou-se rei sobre todas elas. Israel era um país, amados, uma nação que vivia muito de uma forma tribal. Embora Saul foi o primeiro rei, mas não tinha uma organização muito alinhada, porque era o primeiro rei de Israel. Então as coisas estavam começando a se alinhar ali, né, como a monarquia de Israel. E Davi, irmãos, ele consegue trazer para junto do rei as 12 tribos e reina sobre todas elas. Então Davi foi o primeiro rei que foi de fato um grande líder. E assim que ele assumiu, amados, ele também expandiu o território de Israel. Ele conquistou várias nações vizinhas, né, os filisteus, os amonitas, e alargou ali as fronteiras de Israel. E além de ter trago, amados, a Arca da Aliança para dentro da cidade de Jerusalém, porque tinha no seu coração um desejo de construir um templo ali, uma casa, para abrigar a Arca da Aliança, ele traz a Arca da Aliança e faz uma outra coisa tremenda, amados. Ele consegue fazer com que estabelecer, né, a sua dinastia sobre o trono de Israel. Você vê que a linhagem de Davi nunca faltou um rei para assumir o trono de Israel. E Deus fez a Davi essa promessa que não deixaria faltar trono, rei no seu trono. Hoje você não vai ver ali um rei, porque o último rei da dinastia de Davi foi Jesus. E ele reinará de mar a mar, e o seu reinado não terá fim. Jesus é o leão da tribo de Judá, né, descendente direto de Davi, né, através de Salomão. E além disso, amados irmãos, Jesus, o salmista Davi, fez uma aliança com Jonatas e estabeleceu o trono ali sobre a cidade, fez com que Jerusalém se tornasse a capital, tanto política como espiritual, de Israel. Davi alcançou diversas vitórias, amados. Sofreu agruras, passou por grandes provações, mas teve de Deus a sua aprovação pelo fato do coração de Davi ser um coração adorador. Davi, amados, ele fundiu seu coração com a vontade de Deus, e isso fez com que Deus o chamasse de homem segundo o meu coração, porque a vontade de Deus era executada através de Davi. Deus disse: achei Davi, meu servo, um homem que executará todas as minhas vontades, ele é segundo o meu coração. Então Deus, amados, ele viu que Davi era um rei que tinha as suas vontades. A maior vontade de Davi era ser um adorador.
Davi não hesitava em adorar a Deus. Os seus salmos deixam bem claro. Eu recitei aqui no início desse vídeo o Salmo 45, quando Davi disse assim que o seu coração fervia com um nobre tema enquanto ele recitava os seus versos ao rei. A sua língua era destra, era a pena de um destro escritor. Então Davi, amados, ele não economizava palavras para exaltar a grandeza de Deus. Davi tinha toda o seu ser entregue à vontade de Deus. Era um rei, amados, que não procurava dar desculpas quando ele errava. Ele sabia o endereço do coração de Deus. Ele pecou, ele cometeu erros graves, mas nunca quis, amados, encobrir o seu pecado. Ele nunca quis ficar dando desculpa. Quando ele foi chamado ali para assumir o seu erro, ele o assumiu. Davi não ficou arrumando desculpa como Saul arrumou. Evidentemente que quando ninguém sabia do seu pecado, Davi ficou tentando, ali de qualquer maneira, fazer com que o seu pecado não viesse à tona. Mas quando Deus trouxe à tona, Davi não ficou dando desculpa diante de Deus. Ele assumiu os seus erros e se colocou à disposição de Deus para ser açoitado por Deus. Uma certa feita ele disse que caia eu na mão de Deus e não na mão dos meus inimigos, porque esses não terão misericórdia de mim. Mas ele sabia que Deus é misericordioso. Deus, amados, a ninguém engana e também não se deixa enganar por ninguém. Não se deixa enganar. Deus, amados irmãos, ele tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem haveremos de tratar. Portanto, nós devemos entregar a nossa vida a Deus, fazer como o salmista Davi, ser um adorador de fato, porque Deus é o único Senhor dos céus e da terra. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser abençoado por esse vídeo. E não se esqueça que você está no canal Boas Novas Shalom. Assista nossos vídeos, compartilhe aí, fala para mais alguém, deixa seu like e seja abençoado por Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.